Oi, tudo bem? A gente sabe que no K-pop a grande maioria das empresas só vê os idols como produtos. Isso é muito nítido, já que nem sequer as próprias músicas eles escrevem, nem mesmo o próprio Instagram pessoal deles é administrado por eles mesmos. É um ou outro que consegue essa façanha e olhe lá. E isso geralmente culmina em problemas de negligência, em más distribuições de linhas, em péssimas condições de trabalho para seus idols. Só que mesmo com tudo isso, existem muitas empresas que ainda conseguem o sucesso, seja com uma ideia muito genial, com um bom trabalho de marketing, como é o caso da YG, por exemplo, que mesmo lançando um comeback por ano e olhe lá, ela conseguiu fazer do Blackpink um fenômeno mundial. Ou o BTS, que mesmo vindo de uma empresa pequena como a Big Hit, se tornou um fenômeno. Porém, existem aquelas empresas que são ruins por natureza mesmo, o tempo todo. Aquelas que mesmo conseguindo viralizar um grupo ou outro, ainda conseguem destruir tudo o que elas constroem. Ou pelo menos quase tudo. E nesse quesito, não existe ninguém que bate a Cube. Saiu uma notícia recente de que a Cube perdeu mais de uma dúzia de idols em menos de 9 fucking meses. São mais idols do que a quantidade de meses de um ano, tá ligado? Cara, esse número é um absurdo para um caralho. Para pra pensar um pouco sobre isso e você vai entender o que eu tô dizendo. Você consegue imaginar a Hybe, por exemplo, perdendo 12 pessoas em menos de 9 meses? Falando um pouquinho sobre a Cube, ela é uma empresa sul-coreana que foi fundada lá em 2006 por Hong Seong-sung, que era o antigo CEO da JYP, eu aposto que você não sabia disso, e também a Monica Shin, e o atual CEO se chama Park Chung-min, e ele comanda desde setembro de 2012. E agora sim, entrando um pouco mais na notícia, que é o que realmente importa, né? Em outubro de 2023, 5 membros do Pentagon deixaram a empresa após os seus contratos expirarem. Daí em novembro de 2023, mais 6 membros do B2B também deixaram a empresa. Eles estabeleceram a B2B Company como uma subgravadora de uma outra gravadora. Já em 2024, o ator Nam In-woon foi o primeiro a deixar a empresa. Ele saiu em janeiro. Seung-hee, do CLC, também deixou a Cube em março de 2024, após o seu contrato também expirar. E depois o Jo Kwon, do 2PM, alguns meses depois. Detalhe, ele estava na empresa há 7 fucking anos. O ator Seung-ho é o mais recente a sair, que aconteceu em julho agora. E assim, você pode até dizer, esse número só é tão expressivo assim porque 2 grupos com muitos membros expiraram seus contratos, Matheus. Mas a pergunta certa deveria ser, por que eles não renovaram seus contratos? Por que tantos grupos, idols e atores não renovaram nos mesmos anos com a empresa? Porque não se trata de um grupo que acabou em 2020, outro que acabou em 2023, outro que acabou em 2024. Não, foram todos no mesmo ano. São 12 cabeças em 9 meses, sabe? E é por isso que esses números surpreendem. Outra coisa que também surpreende é o fato deles não renovarem e sim meterem o pé para assinar com uma outra empresa ou para criar a própria empresa. O que dá a entender que a Cube não estava conseguindo gerenciar suas respectivas carreiras como eles gostariam que fossem gerenciadas. E isso é muito mais do que um achismo, sabe? A Seung-hee do CLC, por exemplo, todo mundo sabia que ela ia acabar metendo o pé. A Sorn fez várias alegações sobre o tratamento dado pela empresa em relação ao grupo. Para você ter uma noção da péssima gestão dessa empresa, antes do 7º ano e da renovação de contrato do CLC, Sorn revelou que a equipe conversou com a empresa sobre o desejo que elas tinham de continuar promovendo como um septeto. E sabe o que a Cube disse? Ela queria que as meninas promovessem individualmente como artista solo. E tipo, cara, as membros não viam razão pra isso. E qualquer um com o mínimo de visão entenderia. Porque o CLC não foi construído para que as minas fossem reconhecidas individualmente. A Cube não construiu a carreira solo delas para isso. E é óbvio que elas iam fracassar. Talvez 1 ou 2 dessem certo, mas a maioria não ia funcionar. Daí elas decidiram seguir caminhos separados. Outra coisa que a Sony revelou também é que desde o início do período de treinamento até a sua estreia, depois de vencer uma competição que rendeu o contrato com a Cube, ela compartilhou que a empresa não apoiava os seus estudos e a incentivou a treinar cada vez mais. Ela falou sobre não ter liberdade para dar uma ideia ou opinião sobre os conceitos. Com isso, elas foram obrigadas a seguir o que a companhia lhes pedia,
sabe, abaixando a cabeça e fazendo, não só com a música e a dança, mas até com os trajes, os figurinos. Se a gente voltar lá em 2018, vamos lembrar da Hyuna e do Dawn, que foram expulsos por anunciar um relacionamento, cara. Era algo facílimo de se resolver. A SM cansa de resolver esse lance de namoro sem precisar mandar ninguém pra rua. Porque primeiro, a gente já parte do ponto em que dois idols se manterem em relacionamento do K-pop por muito tempo, já é muito difícil, a agenda tá sempre lotada, os próprios fãs jogam muito hate, então era só deixar rolar, sabe? Agora o de Idol, que também é um ótimo grupo, a Minnie já tá reclamando que a empresa deu a ela o pior ambiente de trabalho. Ela disse que as cabines de gravação ficam todas no 6º andar, que elas ficam juntas, mas que a dela é a única que foi colocada ao lado da sala de dança lá no 4º andar. Ela disse também que o espaço é muito pequeno, mas que os outros membros tem um espaço maior e melhor, e você para e pensa, caramba, mas meu Deus, velho, isso não é coisa de idol tá reclamando sobre condições de trabalho ruins, isso pega muito mal pra empresa, sabe? A gente olha pro 4Minute lá atrás, sabe, na época de ouro, assim, e pensa, sério? É sério que a Cube virou isso? É sério que aquela empresa que conseguia trazer uma vibe totalmente diferente nas músicas do 4Minute, você tava seguindo numa vibe e mudava completamente pra uma parada bem bad boy, assim, você ficava chocado, tipo, a ponto de, sabe, entrava aquela adrenalina no teu corpo. É sério que aquela empresa virou isso, cara? E mesmo no grupo mais foda que ela teve, que foi o 4Minute, ainda assim o disband foi mó conturbado, com as minas falando mal da Hyuna e tal. Então assim, mesmo no melhor grupo que a empresa teve, ainda teve problemas. O que dá a entender que a Cube é um lugar extremamente ditador, que acredita firmemente que seus idols devem seguir o que é estipulado por ela e acabou. E se isso significa trabalhar com o mínimo ou não ter uma vida pessoal, mesmo você sendo um dos maiores ícones da indústria como é a Hyuna, mesmo que ela esteja jogando tudo isso fora, né? Então que seja, eu não posso afirmar, é claro, mas é o que dá a entender. Tipo, ela tá foda-se pra tudo e pra todos, sabe, a Cube. Pra mim, a Cube é a pior empresa em questão de gestão do K-pop. Eu digo isso não só por ela não saber administrar as coisas, por ela tomar decisões que a maioria das empresas Big Three não fariam. Eu digo isso principalmente pelos grupos que ela tem e teve, que são grupos que poderiam ter sido muito maiores do que foram, mas não foram porque ela não soube o que fazer com eles. E isso claramente é um problema de gestão. É uma pena, cara. Mas também é a minha opinião. Eu quero saber a sua. O que você acha? Você concorda comigo? Você acha que a Cube é a pior, uma das piores empresas em questão de gestão? Ou você acha que eu tô exagerando aqui? Você acha que a administração dela é boa? Pode não ser uma das melhores, mas é boa. Se gostou do vídeo, se achou o tema interessante, deixe seu joinha porque ajuda demais esse vídeo a ser entregue para mais pessoas. E se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para todas. É isso e foi.